Olá pessoas, hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas da galerinha aí do Pitágoras. Espero que os professores me reconheçam, que eu já fui aluno de vocês. Eu tenho um amor muito grande por essa equipe, pelo Pitágoras. Um abraço a todos e vamos lá nas perguntas. Primeira pergunta, você já atendeu algum paciente com transtorno antissocial? Não, nunca atendi. Mas eu já atendi muitos pacientes que tinham sintomas parecidos, porém eles não eram pacientes com esse transtorno. Havia algumas diferenças que a gente vai discorrer aí, a gente vai falar sobre isso no decorrer das perguntas, porque tem algumas perguntas que vão ligando aí aos sintomas. Qual que é o diagnóstico? Como eu não atendi, então eu não diagnostiquei. Mas o diagnóstico é perceber como a pessoa age no mundo em que ela vive. Por exemplo, driblar as pessoas por ganho pessoal, enganar as pessoas, desafiar a lei, brincar com o sentimento das outras pessoas, ser arrogante, querer sempre estar em primeiro lugar nas coisas e não medir os esforços para isso. Aquele famoso puxar o tapete para ganhar, né, aquilo que deseja tanto. E essas pessoas, elas são sedutoras, elas parecem que são boazinhas, elas parecem que são pessoas que estão fazendo bem. Porque também um traço da personalidade dela, que é um traço na verdade, né, faz com que elas pensem que esse tipo de comportamento seja o comportamento mais fácil para elas alcançarem aí os objetivos dela. A próxima pergunta é: explique quais dificuldades enfrentadas, as principais dificuldades enfrentadas pelas pessoas que possuem esse transtorno. Bom, as pessoas que possuem esses transtornos, elas têm muito problema com a sociedade e com o meio social que elas vivem. Então, quando ela se percebe nesse transtorno, ela já está envolvida com algum problema com a lei. Ou seja, ao se perceber que tem esse transtorno, ela já tem um histórico todo manchado de confusões, de atitudes agressivas, de burlarem as leis. E aí, quando ela se percebe, elas já estão numa situação difícil de lidar. E elas vão canalizar isso, ou seja, elas vão se sabotar para uma depressão, elas vão jogar isso para o álcool e drogas. Então elas vão entrar dentro de um sofrimento onde elas precisam tamponar aquela dor com as questões que vão emergir dentro dela. Ou seja, elas vão tentar se esconder dentro desta fantasia criada por ela para amenizar essa dor, sem saber que ela tem esse transtorno, porque um traço dessa personalidade dela diz que a forma que ela age no mundo e a forma que ela vai combater os seus sintomas é a forma mais agressiva, passando os outros para trás e a falta de empatia. Tem alguma idade mínima que esse transtorno possa aparecer ou desenvolver? Na maioria dos casos, o transtorno ele vai aparecer com mais força entre os 20 a 30 anos. Então, vai haver alguns diagnósticos na infância, quando a gente vai estudar a infância e as ações desse jovem ou adulto, e a gente percebe que ele já tinha sido diagnosticado na infância. Então, ou seja, ele já tinha como desvio de conduta. Então esse sintoma ele vai aparecer com mais força aí entre os 20 e 30 anos, que já vai estar formado aí a mente, a capacidade da pessoa dela perceber-se no mundo. E não se sabe o porquê, depois dos 30 anos, essas frequências com problemas com a lei, elas vão diminuindo. É possível ter o tratamento sem o uso de medicação? Essa é outra pergunta interessante. O tratamento ele envolve a psicoterapia e em muitos casos ele envolve a medicação, mas como um fato de comorbidade, ou seja, ele vai tratar os sintomas pertinentes ao desvio dessa atitude, ou seja, a ansiedade e a depressão ele precisa ser tratado de forma isolada muitas vezes para podermos chegar a um tratamento mais eficaz dentro das reflexões, onde leva a pessoa a entender que ela tem esse tipo de transtorno. Ou seja, não existe um tratamento específico, não existe uma forma mágica, né, bem dizer, uma forma mágica de tratar esse transtorno, porque é um transtorno um dos mais difíceis de ser tratado. Ou seja, cada terapeuta, cada psiquiatra vai ver de uma forma e cada pessoa também é um ser singular, né? Então cada pessoa vai ter uma história, né, diferente
do qual ela vai tratar as questões do mundo dela e a forma também que ela vai refletir sobre o mundo que ela está inserido. Então, é bem melhor que a gente possa tratar os sintomas um a um, aquilo que traz o desconforto, aquilo que traz também mais irritação para as pessoas, como ansiedade, depressão, dentre outros fatores aí que pode estar ramificando aí a questão do transtorno. Então esse tratamento ele é muito eficaz quando a gente utiliza dos dois métodos, tanto o método da psicoterapia quanto o método da farmacologia, né, que é o uso de remédios. Última pergunta: quais as principais características e como identificar uma pessoa com esse transtorno? Enfim, isso está muito no diagnóstico, né? Então assim, para a gente identificar um transtorno, primeiramente essa pessoa ela já vai nos buscar com esse histórico, né? Ou a lei vai obrigá-la a um acompanhamento psicológico, ou as pessoas ali ao redor dela vão identificar esse tipo de transtorno e vão fazê-la com que ela venha buscar essa ajuda. Então a gente vai investigar esse histórico familiar com a família, porque a família também ela fica doente com esse tipo de transtorno, porque ela tem que ficar sofrendo com isso. Então, problemas com a lei, problemas com apostas, problemas com bebidas, problemas com polícias, dificuldades de relacionamento, comportamento sexual arriscado, que também é um fator importante, onde ela se coloca à prova de se pegar uma DST ou não. Então tudo isso vai identificando aí, vai fazendo com que essas características sejam características que associem a esse tipo de transtorno. Então é somente com essa investigação da conversa, de entender qual é o tipo de comportamento, aquilo que traz sofrimento para essa pessoa e aquilo também que ela tenta esconder, aquilo que ela tenta tamponar, com referência também àquilo que as pessoas mais próximas dizem, que a gente vai conseguir identificar esse tipo de comportamento, até mesmo nas confrontações ali com um terapeuta. Uma curiosidade interessante é que alguns filmes e séries eles vão retratar esse tipo de transtorno. Na série Breaking Bad, um professor que descobre que tem câncer, o Dr. White, e ele precisa juntar um dinheiro para poder deixar para a família dele, porque ele descobre que tem essa doença, então ele vai desenvolver esse transtorno. Veja que tem um histórico, né, que vai fazer com que ele desenvolva esse transtorno. Então ele vai burlar todo tipo de lei, ele vai contra todo um sistema, contra um sistema de humanidade, vai perdendo a empatia e ele vai desenvolvendo esse transtorno para benefício próprio. Outro filme é O Gênio Indomável, é um filme que você já deve ter visto, porque a maioria dos estudantes do Pitágoras, aí de Venda Nova, eles têm que fazer um relatório desse filme. Então vocês vão vendo que aquele personagem principal, que eu esqueci o nome, que é aquele mais novo, ele vai ter esse tipo de transtorno, que ele vai tendo problema com pessoas, ele vai tendo problemas com todo mundo, e principalmente com a lei, e ainda ele tem que recorrer ao terapeuta porque ele teve realmente um problema com a lei e ele precisa estar ali obrigatoriamente. Esse personagem também ele vai ter vários traços desse transtorno. Então é isso, obrigado a todos vocês aí que confiaram em mim essas perguntas. Um grande abraço ao pessoal do Pitágoras e até mais!